Boa tarde, Girassol, tudo bem? Hoje no Mulheres que Inspiram, aqui comigo está Érica Faustino, da Escola para Dona de Casa. Érica também é terapeuta, tem um nicho muito parecido com o meu e as nossas afinidades nos trouxeram aqui com uma história inspiradora para contar para vocês. Érica, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui comigo hoje nesse café, né, compartilhando aqui. E conta pra gente um pouquinho aí quem é a Érica. Apresenta para o pessoal antes da gente começar. Isso aí, ó. Primeiramente, né, agradecer, né, pelo convite, né, fazer parte de vamos dizer, um quadro como esse, né, Ser Mulher que Inspira, é algo que é de grande responsabilidade, né? Então, assim, eu me senti muito honrada por estar fazendo parte também aí desses girassóis aí e também fazer parte desse quadro. Bom, a Érica é uma mulher, né, de 42 anos, né, 41, vou fazer 42 agora em junho, tá na portinha. É nova. Né, exatamente. Para a vida começa depois dos 40. Começou realmente. Então, atualmente, né, meu trabalho nas redes sociais, no Instagram, Escola para Dona de Casa, que é um perfil voltado para as terapias integrativas, terapias holísticas, sendo que o meu foco são as mulheres e especificamente as donas de casa, né, que vem realmente trazer essa transformação, a tentativa de dar o exemplo de transformação na vida dessas mulheres, né? Mostrar para essas mulheres que a sua independência maior é a sua independência emocional. Tirar e sair esse vínculo aí, vamos dizer, essa crença limitante de que as mulheres que são donas de casa são dependentes. Elas não são dependentes se a consciência delas não estiver nessa mentalidade de dependência. A situação é momentânea, vamos falar assim, nós estamos assim, nós não somos assim. Vocês têm que pensar, né? O que está acontecendo agora não define você. Exato, como pessoa, né? A sua essência. A essência do ser humano é uma essência livre, né? O espírito é um ser livre. Então, se sentir dependente é uma questão de consciência, de estado mental, né? Por isso que acontecem muitas questões realmente envolvendo mulheres que se sentem aprisionadas em relacionamento, porque a mente está aprisionada e não elas em si, porque a essência é livre. Exatamente, o que a gente fala muito, né, nos nossos perfis, é a questão que vem do amor próprio, da autoestima, de como que a gente consegue. O que eu falei até num vídeo esses dias, né, se você não consegue se amar, se você não consegue entender quem você é, como que você vai fazer o outro te respeitar, te amar, te valorizar e entender as suas necessidades, né? É um passo, a primeira chave que você tem que virar com relação a isso. E como devagarzinho aqui a gente vai fazendo vocês entenderem esse processo. Nós estamos aqui exatamente para estar levando essas informações. E pegando esse gancho da Érica aqui, eu quero que você, Érica, compartilhe com a gente aqui, porque, como você falou, você pegou o gosto, né, pelas terapias, pelo todo esse processo também espírita e esse desenvolvimento todo seu há pouco. Mas teve uma pessoa que foi o gancho disso tudo na sua vida, né? Exato. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás e conta pra gente como tudo começou lá atrás com a sua mãe. A terapia, vamos dizer, ela chegou em mim, né? A gente vai tomar um café aqui, tá? Chegou em mim, primeiramente, para que eu pudesse me curar, né? Eu era uma pessoa que amava demais, né? A gente costuma dizer, né? Esse termo utilizar, né? Como teimada, por exemplo, né? Era uma mulher que amava demais, porém eu amava demais de forma incontrolável, né, a minha mãe. Então, assim, eu vivia por ela e para ela. Eu não me sentia ainda um ser individual, né? Eu achava que era continuidade, né? Éramos uma única pessoa, sendo que éramos pessoas individuais. E em 2000, acho que em 2016, ela começou a ter alguns problemas de saúde. Ela começou com uma depressão, né? Então, assim, na verdade, ela começou a ter algum problema de esquecimento e depois do esquecimento ela foi e evoluiu para uma depressão e, de repente, ela
coisa que ela não poderia fazer, que era retornar a fumar, porque ela já tinha um problema pulmonar. Aí ocasionou realmente numa fibrose, enfim, né? Gerando vários outros problemas. Exatamente. Só que nesse meio tempo, até por viver realmente vinculada a ela, né? Eu me senti responsável de tentar dar a ela a cura, né? A coisa mais que eu falei assim, que a pior coisa que eu poderia ter feito foi ter a ideia de que eu poderia curá-la, né? Então assim, eu larguei a questão tudo. do seu apego, né? Seu apego emocional. Você amava mais do que a si mesmo. A si mesmo. E sem contar que nessa época, hoje eu consigo ter essa visão, né? Que era uma visão muito egoísta, né? Que era a visão do ego, vamos dizer assim, egocêntrica, né? Eu não sei também como foi essa relação, como ela absorveu tudo isso. Porque às vezes a gente acha que está ajudando, na verdade a gente não está, né? Excessos também causam problemas, porque a pessoa fica naquela situação assim, eu não estou conseguindo corresponder, né, ao que ela está querendo. Exato. E ela começa a sentir a frustração daquele momento. Isso mesmo. E nesse período eu achava que eu ia conseguir curá-la, salvá-la daquele momento, né? Porque eu achava que eu era a coisa mais importante da vida dela. Então assim, eu imaginei que assim, eu tinha... Era só vocês? Eu sou filha única. Então a gente só tinha, igual eu falo, a gente tinha uma ligação muito forte e eu ainda costumo brincar às vezes com algumas pessoas que eu falo assim, vocês sejam amigos e amigas dos filhos de vocês até um certo ponto, não muito, porque quando a gente tem essa amizade muito grande, a gente não perde só a mãe ou perde só o pai, a gente perde o amigo, o principal amigo que a gente tinha ali. Referências. Exato. Né? Então, assim, éramos nós duas para tudo, mas tudo, quando eu falo é tudo mesmo. Eu não tinha não tinha assim muitas amizades. A minha amizade era ela, eu tinha amizade, mas não tinha tanto assim. Porque eu brinco com meu filho, eu tenho uma adolescente de 15 anos, tenho um meu enteado, também tem 14, vai fazer 15 agora. Mas eu falo com eles, amigos são poucos, né? Pai e mãe são um deles que a gente tem que manter. E na vida a gente escolhe quem a gente leva. Agora, colegas a gente tem quantos a gente quiser. Né? Exato. Mas os verdadeiros, os que vão acompanhar a gente ali nas lutas, no sim, no não, falar as verdades, são poucos. Verdade. E eu tinha isso tudo nela. Né? Eu tinha essa referência de tudo na vida, era ela. E quando eu casei, então assim, eu achei falei, não, ela sentiu o fato de eu ter casado. Né? Eu coloquei na minha cabeça. Estava casada de pouco, eu casei. Eu esqueci quando eu casei. Casei em 2019. Casei em 2019. Só que nesse período que a gente estava nesse processo de organizar a casa e tudo, né? Então assim, acho que ela ficou meio, vamos dizer assim, eu coloquei na minha cabeça que ela se sentiu de lado, né? Então solitária, tipo, né? Eu estou preocupada com outras questões, né? Que não era ela. E então assim, na minha cabeça foi aquilo. E quando ela ficou doente realmente, de fato, que ela começou a precisar de usar oxigênio, que começou toda a questão de internação, eu falei, não, eu vou largar tudo para poder ajudá-la. E você fala, quando ela largar tudo, você largou trabalho na prefeitura? Isso, eu tinha um contrato lá, então larguei tudo. Falei, não, vou ficar por conta dela, para cuidar dela em casa, né? E várias pessoas falaram, arruma alguém para te ajudar, para cuidar dela enquanto você está trabalhando. E eu não pensei duas vezes, eu até aguardei até o contrato acabar. Foi assim, foram dias que eu estava trabalhando ali penosamente, porque eu queria que o contrato acabasse o mais rápido possível para eu poder ficar dentro de casa cuidando dela. Não tem aquela responsabilidade. Isso. Então, assim, eu fiz, assim que terminou o contrato, eu fui para dentro de casa para poder cuidar dela. Só que aí eu caí, vamos dizer assim, eu falo que armadilha, na armadilha do destino, né? Que é justamente o que ela menos queria nessa vida, foi que eu simplesmente, entre aspas, né, me tornasse uma dona de casa. Tá? Porque não existe simplesmente em ser dona de casa, não. Ser dona de casa é grandiosamente ser dona de casa, né?
Mas na cabeça dela, ela não queria de jeito nenhum. E eu entendo, ela tem muitos motivos, né? Não dá pra gente poder entrar agora vamos dizer, nos detalhes. De criação, né? Os antigos, eles têm isso, de querer sempre o melhor, né? Para os filhos, com certeza. E aí eu caí nessa armadilha e fui para dentro de casa ser dona de casa. E naquele momento eu também já estava passando por um processo depressivo muito intenso, porque não foi fácil visualizar vê-la daquele jeito, né? Me sentia mal, né? De querer fazer alguma coisa e não conseguir. E não tinha conhecimento nenhum, então foi tudo, vamos dizer assim, feito de impulso, né? De tentativa. E aí foi, vamos dizer, eu costumo dizer que foi descer ladeira abaixo, um cego guiando o outro. Né? Como que seu marido estava te apoiando, te conduzindo nessa história? Nesse é o caso, nesse período ele não estava comigo. Quer dizer, a gente estava casado, mas ele trabalhava em Mariana. Então ele vinha pouco em casa. Então assim, o contato que a gente tinha era por telefone. E ainda piorava porque lá ele estava mal porque ele estava longe. E eu não queria fazer com que ele percebesse que eu estava mal. Então você absorveu realmente dois lados. Exatamente. Ele perguntava, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E ele triste também porque ele estava longe. Ele não queria estar longe, né? E até nesse período ele chegou a sofrer um acidente, né? Que ele vinha de moto, de Mariana para Juiz de Fora de moto. Então ele sofreu um acidente também. Então foram muitas coisas ali nesse meio. Mas nessa época eu tomava medicação, ansiolítico, antidepressivo. Aí eu tinha problema com colesterol, então eu estava muito acima do meu peso, né? Porque eu simplesmente larguei pra lá tudo, né? Comi de tudo, Aquela questão de ansiedade, depressão, né? A gente afunda. Exato. Então é o caso, foram assim, acho que 3 anos extremamente desafiadores que eu perdi realmente a essência de quem eu era. Mesmo fazendo terapias, porque eu fazia terapia convencional, normal, tinha o tratamento psiquiátrico com a medicação, mas eu não tinha realmente a solução de nada. Foi quando ela desencarnou em 2019, dezembro de 2019, ela desencarnou, e aí eu comecei a procurar algumas coisas a respeito, porque eu já venho realmente do espiritismo já de muitos anos. Fui não trabalhar. Na época que ela ficou, eu sempre fui espírita e sempre trabalhei dentro do espiritismo, também como médium, mas quando ela ficou doente eu peguei tudo, inclusive também. O que era uma coisa que você não Exatamente. Eu simplesmente te dar uma força para eu poder conseguir superar aquele desafio, né? Mas eu larguei tudo, na época eu não pensei, por isso que eu falo que assim, era uma coisa era maior do que eu, né? Eu não tinha consciência de mim, né? Eu fazia realmente por ela. Então eu larguei tudo. E aí quando eu comecei realmente a voltar, e aí veio pandemia, né, que eu achava que eu ia, eu falei, não, agora eu vou voltar com a minha vida ao normal, veio pandemia, eu comecei a conhecer as terapias integrativas, justamente pelo Instagram, né? E aí eu conheci, fiz um processo, um tratamento terapêutico, né, com a Patrícia, que eu faço até assim, questão de falar muito dela, porque é meu xodó, né, a Patrícia Magalhães, eu gosto muito dela, é assim pra mim, eu falo que ela abriu a minha, vamos dizer assim, horizontes e visões para tudo. Então eu comecei a fazer o tratamento, comecei a conhecer um pouco. Quando ela falava da ansiedade, que a ansiedade era positiva, que ela trabalhava a meu favor, eu falava, gente, essa mulher é louca de falar um negócio desse. Ela não tem noção do que é uma pessoa com crise de ansiedade. Vamos falar assim, todo terapeuta com crise de ansiedade. Todos seres humanos. Isso é normal, mas a gente tem que saber dominar. Exato. E não deixar ela comandar. Né? Então, isso aqui é um aprendizado. Não vai acabar nunca. Isso aí é mito. Falar assim, você vai. Não vai. Esquece. Mas você aprende a controlar e aprende a cuidar e a ter uma relação melhor com isso. É onde ela vira uma aliada, uma coisa positiva. Exatamente. Eu tinha um problema, né, que é um toque, que era dermatillomania, né? Eu me futucava toda, tanto que eu até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade de me mostrar muito meu corpo, porque tem muitas marcas e eu me machucava muito, sabe? Era um transtorno realmente de futucar, a ansiedade chegava, eu começava.
Então, isso tudo só foi, vamos dizer assim, eliminado a partir do momento de consciência da minha essência, de quem eu era. E eu fiquei tão encantada, tão apaixonada pelas terapias holísticas, que eu falei, gente, isso não pode ficar só pra mim. Eu acho que todo mundo, quando se cura com as terapias holísticas, ela sabe que isso não pode ficar. Isso não é só meu. A Né? terapia é uma bênção que a gente tem que carregar. Quando eu falo com vocês, façam terapia, conheçam, entendam o que é. Vocês vão amar. Faz uma diferença enorme. E eu sempre gostei muito de todas essas questões de cristais. E eu não tinha noção, né? Eu falo que realmente é coisa de outras vidas, porque eu sabia que estava dentro de mim, mas eu não tinha a menor, vamos dizer assim, consciência de que isso poderia ser útil para mim. Poderia se tornar um trabalho. E também um trabalho, exatamente. E quando eu descobri, eu falei, pronto, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero trabalhar. Eu entendi que era o meu propósito de vida, entendeu? Fazer com que as mais pessoas conhecessem, que mais mulheres se beneficiassem, né? Se libertassem, através das terapias. Porque crenças limitantes, criança ferida, disfunções emocionais que nós temos, a gente vai, enquanto vida tiver, a gente vai ter essas dificuldades. A gente vai ter de passar por isso. Então, assim, não é necessário a gente passar sozinho. Não é necessário a gente achar que eu sou a única pessoa nesse mundo que sofre desse tipo de situação. A liberdade que a gente tem de poder conversar hoje em dia, porque nós mulheres hoje temos essa liberdade de conversar a respeito das nossas emoções, é uma ferramenta grandiosa e muitas das vezes a gente não utiliza. Então hoje eu vejo as terapias integrativas como a minha salvação, como o meu propósito de vida e a forma que eu tenho realmente de espalhar um pouco do amor realmente incondicional no mundo. É tudo para mim. A nossa conexão, eu acho isso muito interessante. Uma coisa que eu levo muito para mim, nada acontece por acaso, as conexões não acontecem por acaso, né? E as pessoas, elas aparecem, elas se conectam porque tem um propósito, né? Quando eu comecei com a terapia, eu comecei há 12 anos atrás, foi exatamente no meu processo também de separação, que eu conheci a terapia através de uma tia. Eu já gostava muito desse lado místico, sempre me identifiquei muito, também sou espírita, e então já vinha com essa relação. Eu estava passando por um processo de separação, e a tia falou, vem cá, que eu tenho uma coisa para te apresentar. E ela me apresentou um mestre em Reiki lá no Espírito Santo, e foi a minha chave, né? Eu falei, bom, é aqui, como a Érica falou, é aqui que eu vou ficar. E eu comecei, me identifiquei e fui. Mas o que eu quero trazer para vocês é, hoje, vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão observando que todas nós temos conexões, temos histórias parecidas, temos sentimentos parecidos, conceitos. A minha história bate com a sua, bate com a da Érica, bate com a da Débora, bate com a da Laís, bate com todas as mulheres que espírito passaram por aqui. Nós somos mulheres comuns, mulheres que estão ali no dia a dia, mulheres donas de casa, porque eu também sou dona de casa, sou do lar, eu tenho 2 filhos, né? Um mora comigo, meu enteado não mora, mas tenho meu esposo, tenho a minha casa, tenho as minhas obrigações, não só como profissional, como mãe, como filha, como esposa. Não, assim, são responsabilidades. Érica tem a responsabilidade dela como profissional, como esposa, como mãe de pet, porque mãe de pet. Com certeza. E ele é bagunceiro. Menina muito levada, ela é terrível, né? E eu falo que às vezes a gente não tem noção da grandiosidade da história da vida da gente. Eu menosprezava muito isso, eu não sabia valorizar a minha história, a minha jornada. Então eu ficava assim, tipo, não, eu não estou sentindo, isso não está acontecendo comigo. A aceitação de que está acontecendo algo que te incomoda, né, é um desafio. A gente já não consegue tão simples assim falar, não, peraí,
Eu preciso de olhar para mim de uma forma diferente. A gente está sempre esperando que alguém olhe, a gente espera que alguém fale, que alguém faça. Isso não vai acontecer. Deposita muito nos outros. Exatamente. Não é a gente. Quando a gente está ainda ferido e doído, é difícil ouvir. Mas a responsabilidade de onde eu estou, quem eu sou, quem eu me tornei, é só minha. Hoje eu vou te perguntar assim, você se arrepende de ter abandonado tudo? Não. Me arrepender, não, de forma alguma. Eu tenho plena consciência disso. Eu sei que os motivos e a forma como eu visualizei estava equivocada, mas arrepender de jeito nenhum. Os momentos que eu vivi ali, né, com a minha mãe, eu falo, gente, não... Até doente eu aprendi. Até ela doente, ela me ensinou coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. Entendeu? Hoje eu consigo visualizar e é o que eu falo sempre. Tudo é aprendizado. Né? Hoje eu tenho plena consciência que a forma que eu fiz foi uma forma equivocada. Eu poderia ter largado tudo. Outra maneira. Exato. Mas achar que eu ia curá-la, isso eu não deveria. Eu queria ter essa consciência. Não tive, serviu de aprendizado. E eu colocar para você, né? Apesar de você ter passado por um momento de sofrimento, como você fala que hoje foi um momento de aprendizado, se você não tivesse passado por tudo isso, hoje você não seria a profissional que você é. Exatamente. A mulher que você é hoje, a cabeça que você tem hoje, Isso é né? E com certeza a melhor esposa também. Isso tudo agregou muito no conjunto. Muito mesmo. O relacionamento da gente muda quando a gente está bem com a gente mesmo. Né? E às vezes falta as mulheres terem essa noção. Achar que o marido, o namorado, o cônjuge, né, tem de fazer algo para que ela possa se sentir melhor. Sendo que a responsabilidade é dela. Questão de convivência é uma coisa à parte. O dia a dia, a rotina vai, vamos dizer assim, moldando isso aos poucos. Agora, se sentir bem é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa, individual de cada um. Ninguém tem o poder de fazer com que o outro se sinta melhor, se a própria pessoa não estiver se sentindo bem. Com certeza. Não tem como. Vou pegar esse seu gancho e vou te perguntar, por que escola para dona de casa? De onde surgiu, né, a escola para dona de casa? Eu sei que tem a ver com a sua história, mas dentre tantos momentos, tantas histórias, o que fez a real conexão com isso? Como que você começou a trabalhar? Quando eu me vi, depois que minha mãe já tinha desencarnado, que eu me vi, e vamos dizer, eu naquela época me achava sozinha, e eu lembro que quando o meu esposo estava em casa, eu ficava super bem. Eu fazia questão de mostrar para ele que eu estava bem. Eu não queria colocar preocupação nenhuma na cabeça dele. Apesar de estar lá tomando um monte de remédio, toda machucada, toda me futucando, eu fingi que estava tudo bem. E aí eu lembro que um belo dia ele saiu para trabalhar e eu olhei para casa e fiquei assim, gente, eu vou ter que arrumar isso aqui? Eu vou ter que lavar, eu vou ter que passar, cozinhar? Não era para aquilo, na minha cabeça não era para isso que eu tinha nascido, de forma alguma. Até porque a minha criação realmente não foi para isso. Né? Então, assim, quando eu trabalhava, eu pagava alguém para poder fazer para mim, então estava ótimo, eu tinha assim o trabalho, mas era uma coisa ou outra. Mas aí eu falei, eu vou ter que fazer. E eu fiquei pensando, mas e aí? É isso? Eu ficava pensando, eu vou ficar aqui dentro dessa casa fazendo isso. Eu estava doída, depressiva, sentindo falta da mamãe, né? Porque a pandemia ajudou tudo. Eu falei, não dou conta. Eu lembro que nesse dia eu abri o berreiro. Eu chorei e ainda costumo dizer assim, foi uma ação involuntária e imatura que depois eu parei e pensei, gente, eu tô chorando porque eu tenho que arrumar a casa. E aí na minha cabeça, naquela hora, eu pensei, por que não tem uma escola para poder ensinar a gente a lidar com esse tipo de situação? E ficava pensando, por que ninguém ensina pra gente como que faz? O famoso, aquela, né, eu esqueci o nome, escola de inteligência emocional para mulheres que a gente vê em filmes, né? Da moda antiga. Exatamente, Hoje não existe tem mais, né? né? Porque eu sabia fazer, a questão assim, eu sabia fazer, mas eu não queria fazer. Não tinha prazer. Então eu queria entender assim, como que algumas pessoas conseguiam fazer aquilo com prazer.
Aí eu comecei a lembrar da minha avó, que com aquele monte ela teve 12 filhos. Minha avó nunca reclamou, nunca vi minha avó reclamando que ela estava cansada. Eu nunca vi minha avó reclamando de ter de fazer alguma coisa. Eu lembro às vezes assim da gente chegar de noite, que ela morava na roça, tipo chegar 10 horas da noite lá, ela ir pro fogão a lenha e fazer as coisas. E eu ficava olhando e falava, gente, eu tenho um aspirador, esse monte de eletroeletrônico que eu tenho aqui a meu favor, panela de pressão elétrica, airfry, micro-ondas, enfim, a gente tem hoje a nosso favor, né, uma infinidade de coisas, e mesmo máquina de lavar, fralda na mão, exatamente. A gente reclama isso. E eu reclamando daquilo, então eu não entendi, eu falava, por que não tem uma escola para ensinar a gente a ter prazer pelas coisas que a gente possui? Por que não tem uma escola que ensina a gente a ser dona de casa? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Voltando na história toda na minha cabeça, eu pensando em tudo que a minha mãe viveu, tudo que a minha avó viveu, e tudo que eu estava vivendo, eu falei, gente, por que ninguém nunca fez uma escola para dona de casa? E daí surgiu a ideia de fazer a escola para dona de casa, né? E no primeiro momento eu nem pensei, né, que pudesse ter essa ambiguidade, mas muita gente chega achando que eu vou ensinar a lavar, né? Receitinha um sabão bom, e muitas das vezes eu coloco lá também, porque também faz parte. Eu costumo dizer que tudo que agiliza o processo vai fazer com que o meu emocional também melhore, né? Porque se eu não gosto de fazer, quanto mais rápido eu fizer, melhor, né? O resultado, né, tiver melhor. Mas eu quis fazer a escola para dona de casa justamente para que as mulheres consigam ter prazer na tarefa do lar, para que as mulheres consigam se visualizar realmente como donas da casa e não escravas do seu trabalho no lar. Acho que tudo a gente tem que colocar, a gente tem que gostar de onde a gente vive, não é só gostar de você, você tem que estar bem com o local que você vive. Exato. E né, o local você só vai se sentir bem se você consegue dominar o espaço, você consegue deixar o espaço do seu gosto. Né? Uma coisa que é bem legal que a gente vê assim, nós, mulheres, é que a gente sempre brinca. A melhor coisa da faxina é meter o som no último volume, colocar uma lata de cerveja na mão e sair faxinando. Não é uma obrigação, mas colocando assim, quando você coloca isso com um prazer em conjunto, seja a cerveja, seja o café, seja o vinho, seja o que for, seja a música evangélica, um samba, um rock, um clássico, não importa. Você tem que sentir prazer naquilo ali, né? Cozinha, não tá afim de vestir roupa, fica de pijama. Exato. Você não tem a obrigação. Não deixe ninguém colocar isso como obrigação. Isso aí. Eu sempre falo muito a respeito disso. Ninguém te obriga a nada, a não ser sua consciência, seu psicológico, a sua crença que você tem, que você precisa deixar. Na minha casa, eu falo assim, tem cômodos, eu falo assim, são os cômodos salva-vidas. Eles estão sempre organizadinhos, se caso acontecer de chegar alguma visita, tem ali, tá? Então, assim, a minha sala é um lugar que não é habitado muito, nem por mim, nem pelo meu esposo, nem pela minha cachorra. Ela tá sempre arrumadinha. Então assim, eu coloco pra mim, assim, meu banheiro, minha cozinha e a sala estão organizadas. O resto, quando der pra eu poder arrumar e eu vou fazer as coisas, eu vou fazer. Vai fazer no seu meu tempo. Então, assim, tudo vai fluindo. E antigamente eu tinha de fazer. E é onde fica maçante, fica doloroso, porque eu achava que eu tinha obrigação, não é aquela questão das crenças que vem com a gente, né? Que tinha que estar tudo perfeito. E eu tinha a obrigação de fazer daquela forma. Que isso é uma coisa muito importante. A gente acha que tem forma assim certinha para poder fazer. Não, vai do seu jeito, é como você acabou de falar. Eu vou tomar minha cerveja, eu vou tomar meu vinho, vou tomar o meu café e vou fazer. Eu adorava, uma coisa que eu sempre falo que eu gosto muito de fazer, cozinhar e assistir desenho. Aquilo me remete à minha infância, a uma época muito boa da minha vida, que quando eu vejo, eu já terminei de fazer. Eu nem percebo o que eu fiz, entendeu?
Porque o fazer é automático, a gente já aprendeu a fazer, sim. né? Então, eu não sei cozinhar hoje. Se eu não tiver com música, eu coloco uma música ali e vou embora. E já tem as minhas sequências curtidas ali, vou dançando, vou cantando e vou fazendo. Pronto. E assim surgiu, assim veio a escola para dona de casa. Esse, vamos dizer, foi o pontapé inicial, né? E o que eu acho bem legal, porque é o que a Erika está falando, ela dá dicas, e sempre com, gente, é com humor, ela tá sempre brincando, sempre levando, mostrando leveza nas atividades. E o mais importante é, você pode ser, vai falar, ah, mas eu sou só dona de casa, não. Você é tudo, porque sem você nada funciona. Se você, seu marido não funciona, seu filho não funciona, a casa não anda, não adianta. Você é a base, você é a estrutura. O alicerce, então, né? Exatamente. Então vamos começar por aí. Tá? Sinta-se importante. Levanta essa cabeça e considere assim. Se você falar, sentar no sofá e falar, não faço mais nada, acabou. Nada acontece. Então, coloca por aí. Então coloca o seu limite, coloca o seu amor e acompanha as dicas da Erika, acompanha os movimentos. É importante você trabalhar a sua mente. Não adianta a gente falar só, vou cuidar da saúde, vou no médico, não. A saúde começa aqui. Exato. Saúde mental. Se a cabeça não está bem, o resto nada funciona. Tá? E é importante também, um ponto, acho que é fundamental, que até agora ainda não falei, é a questão da gente ter a consciência que nós não somos as mesmas donas de casa do século passado. Sim. E isso que você falou é muito importante, porque a gente tem a possibilidade, hoje a gente tem a internet, a gente está aqui fazendo um vídeo, de certa forma isso vai agregar valor na sua vida. Então, hoje, o que você pode fazer dentro da sua realidade para que você não seja uma simples dona de casa. Porque essa questão dessa simplicidade que a mente da gente acaba trazendo sempre à tona, vem por conta até mesmo que a gente simplesmente não faz nada para a gente crescer, para a gente evoluir. A partir do momento que eu comecei a buscar mais conhecimento, eu não me vejo hoje como uma simples dona de casa. Eu consigo ver o meu potencial, eu vejo o quanto o meu trabalho faz diferença na vida de outras pessoas. Então, buscar o conhecimento, porque tem gente que fala, eu vou aprender para quê se eu sou só dona de casa? Gente, conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Você é outra mulher, a sua vida, a sua família, mães que têm conhecimento, que buscam saber quem elas são de verdade, é outro nível. O futuro só há dois pertence, né? Então você tem que se conectar com o hoje, né? Com o momento. Então trabalha, é um dia de cada vez. Eu não sei o que eu vou usar nisso no futuro. Então, assim, não, realmente você não sabe se vai agregar valor, se vai te acrescentar alguma coisa. Mas amanhã, se acontece alguma coisa e você tem esse conhecimento, você vai agradecer por ter feito. Isso. Você vai agradecer por ter estudado, não é? Por ter buscado. Não tenho recurso, não tenho condições, que a internet está aí, tem N coisas gratuitas para você, né? Mas a saúde, a terapia, busca uma forma de conectar, de fazer, não deixa outra pessoa falar que você não precisa. Isso. Mas por aí, né? Tô falando um pouquinho disso, porque acho que esse é um dos problemas que você enfrenta, né? Muito, porque no início, principalmente eu mesma, como eu falei no início, eu negava a necessidade realmente de uma terapia em si, porque achava eu que estava tudo bem. As pessoas ao redor, né? Sempre que todo mundo chega, ninguém chega te perguntando se você está precisando de fazer terapia. Óbvio que não. Então, assim, você está bem? Tudo bem. E é aquela coisa artificial, ninguém procura saber internamente como que a gente está de verdade. A realidade é essa. E elas acreditam, e falam assim, cadê ela? Não vão procurar nem ajudar, né, para poder saber. E é o que eu falei, não espere que alguém vai te ajudar, porque ninguém vai fazer isso com você. Você precisa ter a consciência de que você é a pessoa que consegue te tirar do lugar. Você é a única pessoa que consegue se colocar em movimento. O fato de procurar terapia parte do movimento, uma ação, uma vontade.
né? E a necessidade e o autoconhecimento que você vai buscar. Então isso é fundamental. Sim. A gente saber que sim, e mesmo que alguém vire e fale assim, ah, mas ela tá bem, ela tá saindo, ela tá conversando, né? Ela tá O processo interagindo. depressivo, ele se esconde atrás de um sorriso, atrás de uma balada, de um copo de cerveja. Porque o processo de depressão, ele acontece internamente. E quando a pessoa está sozinha, é que bate. Então, o que você está vendo, o externo, não corresponde às coisas que estão acontecendo. Né? E o que eu falo para todos os seguidores dos meus girassóis, e a Érica está aqui para comprovar, a terapia exige apenas 1 hora sua por semana. Gente, você tem 24 horas no seu dia, 7 dias por semana. Soma isso. Você não consegue tirar 1 hora da semana para se cuidar, para você. É onde você vai esquecer de tudo à sua volta, vai esquecer de todo mundo e vai se conectar com você. Isso é muito importante. Então, coloca isso no peso que eu estou falando. São 7 dias, 24 horas, você vai tirar apenas 1 hora. E o interessante, importante a gente falar também, que talvez, assim como aconteceu comigo, a terapia que te cura, de repente vai ser o seu propósito de vida. Pode se transformar no seu trabalho. Porque não significa, de forma alguma, que o que você está vivenciando não vai ser útil. É o contrário, virou experiência, virou transformação e hoje é o meu trabalho. Então muitas mulheres, muitas donas de casa às vezes vão pensar, ah, mas eu vou fazer, eu vou gastar. Não para poder pensar que é investimento, a gente sempre pensa que a gente vai gastar. Ou então, ah, vou ter de pedir o meu marido para poder me dar dinheiro para eu fazer terapia, aí ele vai achar que eu tô mal. Ele vai achar, não, eu tô. E se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho o meu companheiro como alguém que eu possa dividir com ele a situação que eu estou passando ali, para que ele possa me ajudar, me apoiar naquele momento que eu não tenho o meu, vamos dizer assim, a minha liberdade financeira, eu tenho também de rever o meu relacionamento, porque tem alguma coisa errada. Então tudo isso faz parte. Quem está junto de você vai fazer de tudo para que você esteja bem, principalmente na questão das emoções, porque ela vai influenciar no seu relacionamento também. Quando você começar, a ter essa conexão, começar a melhorar, começar a se sentir empoderada, gente, seu marido vai agradecer por ter pago todas as sessões de terapia. Não está brincando, mas é um assunto sério. Exatamente. Senta, conversa, troca essa conexão com o seu marido. Qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer dúvida, traga isso. Nós estamos aqui para ajudar, para conectar. Meu perfil é aberto, disposto ali qualquer direct que você quiser me mandar mensagem no WhatsApp. A Érica também está aqui disponível para poder estar trocando ideia, conversando, orientando. Então, não se prenda, não fique sozinho no seu mundo. Você tem 2 terapeutas aqui abertas para conversar, para trazer, e esse vai ser só o primeiro de outros vídeos que virão, de um projeto maravilhoso que com certeza a gente vai estar somando aqui, vai estar trazendo mais para vocês. Então, o Instagram, os contatos de Érica, eu vou estar deixando aqui embaixo também para vocês estarem seguindo e estarem acompanhando, E eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês coloquem as suas dúvidas aqui embaixo, que a Érica vai estar vindo, vai estar respondendo, em outros momentos, e eu vou passar a palavra para a Érica fechar esse momento aqui com vocês, trazendo também manda uma mensagem, de autoestima, do nosso trabalho para todo esse conhecimento. Eu vou te chamar de Lu. Já tô íntima. A Lu já disse tudo, Realmente, essa questão da gente ter os nossos perfis, eu costumo dizer que é a porta, vamos dizer assim, inicial. No momento que você talvez não tenha ainda noção do que você deva fazer, ou sei lá, que caminho você vai tomar em relação às terapias, nós estamos aqui para poder te orientar, porque são infinitas ferramentas
infinitas técnicas que podem ser utilizadas para poder te ajudar ou te guiar realmente nessa jornada de autoconhecimento para que você consiga se encontrar. Então, num primeiro momento, você perdida, começa a seguir, busca conhecer o conteúdo. A gente tem práticas, o perfil da Lu tem práticas que você pode fazer dentro da sua casa, você, entendeu? Você não precisa procurar outra pessoa num primeiro momento. E aí você sentiu essa conexão, você sentiu que aquilo fez efeito para você, vem conversar com a gente, vem trazer realmente as suas demandas, aquilo que você ainda não conseguiu acessar sozinho. Porque tem locais dentro da gente que a gente não consegue acessar sozinho. A gente precisa realmente de ter alguém para poder orientar. Então eu aqui como terapeuta, a Lu também como terapeuta, vai te ajudar a encontrar esse caminho. Então o convite que eu te faço é, fique ligadinho, tanto nos perfis, né, no perfil da Lu quanto no meu, para que a gente possa juntos, né, dar nossas mãos e a gente conseguir realmente encontrar o caminho que talvez você precise para poder sair da situação que você se encontra aí, que você se acha aprisionada ou dependente. Então, cola com a gente, fica ligadinho, porque com certeza daqui realmente não vai brotar não só, né? A gente vai colocar uns jardins aí de girassóis aí para poder realmente fazer o nosso dia ainda melhor e a nossa vida se transformar. Gente, muito obrigada a todos vocês, graças por terem assistido o vídeo. Tá? Compartilhem com o maior número de mulheres que vocês conhecem, que precisam ouvir a mensagem que nós trouxemos aqui para vocês. E deixe aqui, né, os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas e o seu like, tá bom? Então, Beijo. até o próximo vídeo.